Um homem aparece na porta com uma foto de 20 anos atrás. Ele aponta para o pai sentado à mesa e diz: "Esse homem não é quem vocês pensam que é." 3 horas depois, alguém naquela sala estará morto. E a verdade? Ninguém vai conseguir prever. Seja bem-vindo ao canal Quem Fez Isso, onde cada detalhe importa, cada silêncio esconde algo, e ninguém é inocente até o último minuto. Ajeite a poltrona e aproveite a história. Natal de 2016. Uma mansão isolada no meio de uma tempestade de neve. A família Arantes está reunida para a ceia mais importante do ano. Tudo parece perfeito. Risadas, presentes, comida farta. Mas existe algo que ninguém sabe. Algo que está prestes a destruir tudo. Porque quando aquele estranho bater na porta, cada pessoa naquela sala vai se transformar em suspeita. E no final você vai perceber que o verdadeiro monstro estava ali o tempo todo, escondido atrás do sorriso mais inocente. A neve cai pesada do lado de fora. As janelas estão embaçadas. A lareira crepita. A árvore de Natal brilha com luzes coloridas. E no topo, um ornamento de cristal maciço reflete a luz como um diamante afiado. Arthur Arantes está sentado na cabeceira da mesa. Ele tem 52 anos, cabelo grisalho bem penteado, terno sob medida. É respeitado, admirado, rico. Ao seu lado está Helena, sua esposa de 28 anos de casamento. Ela usa um vestido vermelho elegante e sorri, mas existe algo cansado no olhar dela, algo apagado. Do outro lado da mesa estão os 3 filhos. Bernardo, o mais velho, 26 anos, formado em direito e sempre sério. Marina, a filha do meio, 23 anos, artista plástica com cabelos pintados de roxo e uma personalidade explosiva. E Lucas, o caçula, 19 anos, quieto, educado demais, quase invisível. Mas antes de entendermos o que está prestes a acontecer, precisamos voltar algumas horas, porque os sinais estavam todos ali e ninguém percebeu. 6 horas antes do jantar, Helena estava no quarto do casal. Ela segurava o celular com as mãos tremendo, olhando fixamente para a tela. Seu rosto estava tenso, preocupado. Arthur entrou no quarto naquele momento, ajustando a gravata. "Com quem você estava falando?" ele perguntou casual demais. Helena guardou o celular rápido, só confirmando o horário do jantar com a cozinheira. Arthur olhou para ela por um longo momento. Aquele olhar que ela conhecia tão bem. O olhar que dizia: "Eu sei que você está mentindo." Mas ele não disse nada. Apenas deu um sorriso frio e saiu do quarto. Lucas, sentado agora à mesa do jantar, observa os pais em silêncio. Ele viu a discussão mais cedo. Ele estava passando pelo corredor quando ouviu a mãe gritar: "Você não pode fazer isso comigo, Arthur. Eu vou destruir você se for preciso." E a resposta fria do pai: "Faça o que quiser, Helena. Eu já tomei minha decisão." Lucas não entendeu completamente o que estava acontecendo, mas ele sentiu o medo de que algo terrível estava prestes a acontecer. Toda a sua vida, ele foi o filho quieto, o que nunca causou problemas, o que sempre fez tudo certinho. E agora, pela primeira vez, sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Marina, do outro lado, estava mais preocupada com suas próprias questões. Ela tinha brigado com o pai mais cedo porque ele se recusou a financiar sua exposição de arte. "Você precisa aprender a se sustentar", Arthur tinha dito. "Eu não vou bancar seus hobbies para sempre." Hobbies. Ele chamou a arte dela de hobbies. Marina estava furiosa, mas também estava com medo, porque ela sabia que sem o dinheiro do pai, ela teria que voltar para um emprego comum. E ela odiava a ideia de uma vida comum. Bernardo era o único que parecia genuinamente tranquilo. Ele tinha sua própria carreira, seu próprio dinheiro, mas até ele sentia a tensão no ar. Ele conhecia o pai bem o suficiente para saber quando algo estava errado. E hoje, algo estava muito errado. Arthur levanta a taça. "Hoje é Natal, mas mais do que isso, hoje é sobre família, sobre tudo que construímos juntos. Eu olho para vocês e vejo o meu maior orgulho. Saúde." Todos brindam. As taças tilintam. Helena força um sorriso, mas seus olhos continuam inquietos, como se esperasse algo. Então,
As luzes piscam. Uma vez, 2 vezes. E então, vem a batida na porta. Não é uma batida educada. É violenta, desesperada. Arthur franze a testa. Quem seria a essa hora? Com essa tempestade? Bernardo se levanta. Eu vou ver. Ele abre a porta. Um homem entra cambaleando. Ele está encharcado, tremendo, o rosto pálido. Tem uns 40 e poucos anos, barba por fazer, roupas simples ensopadas de neve. Ele segura apenas uma coisa, um envelope pardo amassado. Desculpem invadir assim, ele diz com a voz rouca. Mas eu preciso que vocês vejam isso. Arthur se aproxima desconfiado. Quem é você, o que quer? O estranho não responde. Ele apenas tira uma fotografia do envelope e a coloca sobre a mesa, bem no centro, entre os pratos de peru e farofa. É uma foto antiga, de 1996, desbotada. Nela, um jovem de beca e cabelo sorri durante uma formatura. Embaixo da foto está escrito: Arthur Arantes, formatura em administração, Universidade Federal, 1996. Todos olham para a foto. Depois, olham para Arthur. O rosto do jovem na foto não é o rosto do homem sentado à cabeceira da mesa. O estranho aponta para Arthur. Esse homem não é Arthur Arantes. Ele é um impostor. E em 1996, ele desapareceu com uma fortuna que não era dele. O verdadeiro Arthur Arantes está morto. Faz 20 anos. O silêncio é ensurdecedor. Arthur ri, mas é uma risada nervosa. Isso é ridículo. Quem é você? Um golpista? Um louco? O estranho não desvia o olhar. Meu nome é Daniel. Eu era colega de quarto do verdadeiro Arthur na faculdade. Nós éramos melhores amigos. E eu vi quando você apareceu, quando você tomou o lugar dele. Helena se levanta devagar, com a mão na garganta. Ela está chocada, mas há algo estranho em sua expressão. Algo que os outros não conseguem identificar completamente. Isso não faz sentido. Arthur, diga a ele que isso é mentira. Arthur olha para a esposa, depois para os filhos. É mentira. Eu sou Arthur Arantes. Essa foto é velha, pode ter sido adulterada, esse homem claramente quer dinheiro. Então me explique uma coisa, Daniel interrompe. Arthur teve um acidente de moto em 1994. Ele carregava uma cicatriz enorme no braço esquerdo. Mostre seu braço. Arthur hesita. Todos os olhares estão nele. Lentamente, ele arregaça a manga da camisa. O braço está limpo, sem cicatriz. Marina engasga. Pai, onde está a cicatriz? Arthur balança a cabeça tentando manter a calma. Eu fiz uma cirurgia plástica anos atrás. Vocês sabem disso. Eu sempre odiei aquela marca. Mas a dúvida já foi plantada. Daniel continua. Arthur tinha alergia severa a frutos do mar. Você comeu camarão no jantar hoje. Arthur respira fundo. Alergias podem desaparecer com o tempo. Arthur odiava futebol. Você tem uma sala inteira cheia de troféus e fotos assistindo jogos. Pessoas mudam. Arthur nunca visitou o túmulo dos próprios pais, nem uma vez em 20 anos. Por quê? Bernardo se vira para o pai. Pai, isso é verdade? Por que você nunca nos levou para ver os avós? Arthur está suando agora. Eu tenho minhas razões, é doloroso para mim. Mas agora Marina também está começando a lembrar. Pai, tem outra coisa. Você sempre disse que cresceu em São Paulo, mas um dia eu encontrei uma carta antiga sua, endereçada para Curitiba. Quando eu perguntei, você mudou de assunto rapidamente. Arthur fecha os olhos. Eu morei em vários lugares quando era jovem. Helena se aproxima devagar, os olhos arregalados. Arthur, você sempre me disse que tinha uma cicatriz de infância na coxa, de quando caiu de uma árvore. Eu nunca vi essa cicatriz. Arthur engole seco. Helena, você está acreditando nesse maluco? Mas Helena parece perdida em suas próprias memórias agora. Você nunca quis que eu visse fotos antigas suas. Sempre dizia que eram dolorosas, que o passado ficou para trás. E quando eu insistia, você ficava bravo. Muito bravo. Daniel puxa mais documentos do envelope. Eu tenho extratos bancários aqui, da conta de Arthur Arantes. Veja as transações. No dia 15 de junho de 1996,
12 milhões foram depositados. Herança. No dia 22 de junho, a conta foi esvaziada. Completamente. E Arthur desapareceu. Bernardo pega os papéis e examina. Eles parecem reais. Muito reais. Pai, Bernardo diz, a voz séria. Esses documentos parecem legítimos. Se eles foram falsificados, vamos descobrir. Mas, por enquanto, você tem muito o que explicar. Arthur olha ao redor. Sua própria família está se virando contra ele. Então, ele fica ali, preso entre a mentira e a verdade. Arthur tinha uma marca de nascença, Daniel continua. No ombro direito, em forma de lua crescente. Mostre o ombro. Arthur não se move. Mostre o ombro, Marina grita. Arthur lentamente tira o paletó, depois a gravata. Depois desabotoa a camisa. Ele expõe o ombro direito. Não há marca de nascença. Lucas se levanta da cadeira. Ele está tremendo. Quem é você? Arthur coloca a camisa de volta, os movimentos mecânicos. Eu sou seu pai. Não. Lucas balança a cabeça. Meu pai teria uma explicação. Meu pai não ficaria calado. Você é outra pessoa. Você sempre foi outra pessoa. Daniel vê a abertura. O verdadeiro Arthur Arantes tinha um irmão mais novo. Vocês sabiam disso? Todos param. Ele tinha um irmão chamado Gabriel, 2 anos mais novo. Gabriel era problemático. Teve problemas com drogas, problemas com a lei. Quando os pais de Arthur morreram e Arthur herdou tudo, Gabriel ficou com raiva. Ele achava que deveria ter metade, mas o testamento deixou tudo para Arthur. As palavras ecoam pela sala. E se, Daniel continua, Gabriel matou o irmão e assumiu a identidade dele? E se o homem na frente de vocês é Gabriel Arantes? Arthur finalmente explode. Chega! Isso é insanidade. Eu não tenho um irmão. Nunca tive. Esse homem é um mentiroso. Bernardo se aproxima de Daniel. Você tem provas de que Arthur tinha um irmão? Daniel hesita por um momento. Eu vi certidões de nascimento, mas não trouxe comigo. Conveniente, Arthur diz, com a voz cheia de veneno. Muito conveniente. Marina se vira para Helena. Mãe, você acredita nisso? Você acredita que o papai pode ser outra pessoa? Helena olha nos olhos da filha. Seu rosto está pálido, as mãos tremendo. Eu não sei mais no que acreditar. Ela sussurra. A tensão na sala é palpável. Cada pessoa está processando as acusações, tentando separar verdade de mentira. Vocês não entendem. Arthur está dizendo, sua voz desesperada agora. Não é sobre dinheiro, Helena. É sobre respeito, confiança. Alguém está tentando destruir nossa família. As luzes piscam de novo. A tempestade está ficando pior. E então, de repente, tudo escurece. No escuro, há sons de movimento. Respirações pesadas. Alguém tropeça em algo. Daniel está falando, sua voz vindo de algum lugar no meio da sala. Olha, eu não quero problemas. Eu só vim aqui para... Mas ele não termina a frase. Há um som agudo cortando o ar. Algo pesado se movendo rápido. Depois, o som é horrível. Carne sendo perfurada. Osso sendo rachado. Um grito sufocado. E então o barulho de um corpo caindo. Helena grita. Alguém acenda uma vela, uma lanterna, alguma coisa. Bernardo tropeça no escuro procurando por velas. Marina está chorando, gritando por ajuda. Arthur está gritando. O que aconteceu? O que foi esse barulho? Há sons de pessoas se movendo, tentando encontrar uma fonte de luz. Cadeiras sendo derrubadas, pratos quebrando. Finalmente, Bernardo acende uma vela. A luz fraca ilumina a cena. Daniel está caído no chão de costas, os olhos arregalados e vazios. Seu pescoço está atravessado pelo ornamento de cristal maciço da árvore de Natal. Sangue escorre devagar, formando uma poça escura no tapete persa. Marina começa a gritar. Helena cobre a boca, o horror estampado em seu rosto. Bernardo fica paralisado, a vela tremendo em sua mão. Arthur olha para o corpo. Depois, olha para cima. A árvore de Natal está intacta, mas o topo está vazio. Foi um acidente. Arthur sussurra. A tempestade, o ornamento caiu.
Mas Bernardo balança a cabeça, forçando-se a pensar como advogado. Pai, esse ornamento pesa quase 3 quilos. Ele estava fixado com um arame grosso no topo da árvore. Não cai sozinho. Alguém tirou ele, e alguém usou ele como arma. Marina soluça. Ele foi assassinado. Alguém nessa sala matou esse homem. Todos se entreolham. O medo toma conta. Porque a tempestade de neve bloqueou todas as estradas. A linha telefônica está morta. Não há celular com sinal. Eles estão completamente isolados. E um deles é um assassino. Bernardo assume o controle. Ele é advogado, lida com evidências. Ninguém sai dessa sala. Vamos descobrir o que aconteceu. Ele se aproxima do corpo com cuidado, a vela ainda na mão. Examina o ornamento cravado no pescoço de Daniel. O ornamento entrou pelo lado esquerdo do pescoço, perfurando a artéria carótida. Isso foi deliberado. Alguém mirou e acertou com precisão mortal. Arthur está nervoso, suando, andando de um lado para o outro. Vocês não acham que fui eu, acham? Por que eu mataria esse homem? Ele estava mentindo, inventando histórias absurdas. Marina se vira, raivosa. Estava ou estava falando a verdade? Porque se ele estava falando a verdade, você tem o melhor motivo de todos para matá-lo. Helena concorda, a voz tremendo. Arthur, se você não é quem diz ser, se você é um impostor, você matou esse homem para proteger seu segredo? Arthur fica vermelho de raiva. Eu sou Arthur Arantes, eu construí essa família, eu dei tudo para vocês, e vocês acreditam em um estranho maluco que invade nossa casa com uma foto velha? Mas suas palavras soam vazias agora. A dúvida foi plantada fundo demais. Lucas finalmente fala, a voz baixa e trêmula. Pai, só nos diga a verdade. Você é mesmo nosso pai? Arthur olha para o filho caçula. Por um momento, algo passa pelo rosto dele. Tristeza? Culpa? Claro que sou, Lucas. Eu sempre fui. Mas ninguém parece convencido. Bernardo continua investigando. Ele examina a árvore de Natal, iluminando-a com a vela. A cadeira está próxima, levemente deslocada da posição original. Quem aqui é baixo o suficiente para precisar de uma cadeira para alcançar o topo da árvore? Todos olham uns para os outros, calculando. Helena tem 1,65 m. Talvez conseguisse alcançar sem a cadeira, mas com dificuldade. Marina tem 1,68 m. Mesma situação. Lucas tem 1,73 m. Para ele, seria difícil sem a cadeira. Arthur tem 1,82 m. Ele conseguiria facilmente. Bernardo tem 1,85 m. Ele também. Então qualquer um de nós poderia ter feito. Marina conclui, sua voz ainda tremendo. Não, Bernardo corrige, analisando a cena com olhos de investigador. Qualquer um poderia ter alcançado, mas a força necessária para arremessar algo de 3 quilos com precisão suficiente para acertar o pescoço de um homem no escuro completo, isso requer força e prática, ou muita sorte. Arthur se defende, as mãos levantadas. Eu não fiz isso. Eu juro por tudo que é sagrado. Então quem? Helena pergunta, mas sua voz está fraca, quase um sussurro. Marina abraça a si mesma, tremendo de frio ou medo. Nós vamos para a prisão por isso? Mesmo que tenha sido um acidente? Não foi um acidente. Bernardo insiste, sua voz firme. Foi homicídio, assassinato em 1º grau. Alguém planejou isso. O peso dessas palavras cai sobre todos como uma avalanche. Lucas permanece quieto. Ele está sentado no canto da sala, longe da luz da vela, os joelhos dobrados contra o peito. Ele parece menor do que realmente é, vulnerável, assustado. Ninguém suspeita dele, porque Lucas nunca causou problemas. Lucas nunca levantou a voz. Lucas era o filho perfeito. Como ele poderia ser um assassino? Bernardo pega o envelope que Daniel trouxe. Ele espalha as fotos e documentos sobre a mesa, iluminando-os com a vela. Vamos analisar isso tudo. Se conseguirmos provar que esses documentos são falsos, podemos provar que Daniel era um golpista, e isso daria a qualquer um de nós um motivo para fazer o que foi feito. Ele examina os extratos bancários com atenção. Os carimbos parecem autênticos. As datas batem. Os valores são específicos demais para serem inventados. Esses documentos, ele diz lentamente,
Eles parecem reais, muito reais. Arthur se aproxima da mesa. Deixe eu ver isso. Ele pega os papéis, seus olhos escaneando rapidamente, e então seu rosto muda. Fica mais pálido. Isso não pode ser... O quê? Marina pergunta. O que você viu? Arthur não responde imediatamente. Ele continua olhando os documentos, sua respiração ficando mais pesada. Esses extratos, alguns desses números, eu reconheço. São códigos bancários que só alguém com acesso real poderia ter. Bernardo franze a testa. O que você está dizendo? Que Daniel tinha acesso à conta do verdadeiro Arthur? Ou que alguém deu essas informações para ele? Arthur responde, e então seus olhos se voltam para Helena. Alguém que tinha acesso aos meus arquivos pessoais. Todos olham para Helena. Ela fica muito quieta por um momento. Depois, como se uma represa se quebrasse, as palavras começam a sair. Ela começa, e sua voz está cheia de culpa. Eu preciso contar uma coisa. O silêncio na sala é absoluto. Só se ouve o crepitar da vela e o vento uivando lá fora. Eu contratei Daniel, Helena confessa, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Os documentos, eu mandei falsificar. Eu armei isso tudo. A sala explode em reações. Marina se afasta da mãe, horrorizada. O quê? Mãe, por quê? Por que você faria isso? Porque seu pai ia me deixar sem nada, Helena grita, toda a atenção das últimas horas finalmente explodindo. 28 anos de casamento e ele ia me jogar fora como lixo. Eu encontrei os papéis do divórcio. Eu vi o testamento revisado. Ele estava deixando tudo para uma fundação de caridade. Vocês receberiam uma quantia pequena. E eu não receberia nada. Arthur balança a cabeça, amargo. Então tudo isso foi uma farsa? Daniel não era realmente um velho amigo de faculdade? Não, Helena soluça. Ele era um ator desempregado que eu encontrei. Ele tinha dívidas, uma filha doente. Eu ofereci R$5.000 para ele fazer um papel, aparecer no Natal, fingir ser alguém do seu passado, plantar a dúvida. Eu só queria assustá-lo, fazer você desistir do divórcio, ou pelo menos garantir minha parte da fortuna. Bernardo está olhando para a mãe com uma expressão de completa traição. Então, mãe, você admite que contratou um ator para fingir ser alguém do passado do papai? Sim, ela sussurra. E que os documentos eram falsos? Sim. Eu contratei um falsificador profissional. Ele fez parecer tudo muito real. Então você trouxe esse homem aqui, sabendo que isso poderia destruir nossa família? Helena não consegue olhar nos olhos do filho. Eu não pensei que ia chegar tão longe. Eu só queria proteger meu futuro. Nosso futuro. Marina está chorando agora. Você não estava protegendo nada, você estava se protegendo. Arthur está parado, processando tudo. Então eu não sou um impostor. Nunca fui. Tudo era mentira. Sim, Helena confirma. E então Bernardo faz a pergunta que todos estão pensando. Mãe, se você contratou Daniel, se tudo isso era um plano seu, você o matou? Quando as coisas saíram do controle, quando ele começou a improvisar demais, você decidiu silenciá-lo? Helena levanta a cabeça, horrorizada. Não, eu não matei ninguém. Eu juro. Quando as luzes apagaram, eu estava do outro lado da sala. Eu nem conseguia ver onde Daniel estava. Mas você tinha o motivo, Bernardo insiste. Daniel era uma testemunha. Ele podia contar tudo, revelar seu plano. Você poderia ir para a prisão por chantagem. Eu não matei ele, Helena grita desesperada. Vocês têm que acreditar em mim. Mas ninguém sabe se deve acreditar. Arthur está olhando para a esposa com uma mistura de raiva e algo que pode ser pena. Você destruiu tudo, Helena. Nossa família, nossa confiança. E agora um homem está morto. Eu sei, ela soluça. Eu sei, e eu vou ter que viver com isso pelo resto da minha vida. Marina se vira para o pai. Mas se a mamãe contratou Daniel e os documentos eram falsos, então você não é um impostor. Você é realmente nosso pai. Arthur acena com a cabeça, mas há algo pesado em sua expressão. Eu sou seu pai. Sempre fui.
Mas Daniel estava certo sobre uma coisa. Eu tenho segredos, não sobre minha identidade, mas sobre como construir essa fortuna. Fiz coisas questionáveis, tomei decisões moralmente duvidosas, pisei em pessoas para chegar ao topo. Então você tinha motivo para matá-lo também, Bernardo observa. Mesmo que ele estivesse mentindo sobre você ser um impostor, ele estava fazendo perguntas, investigando. E se ele descobrisse seus outros segredos, os reais? Arthur fecha os olhos. Eu não matei Daniel, mas eu não vou fingir que não pensei nisso. Quando ele começou a falar, quando vi minha família se virando contra mim, sim, eu senti raiva, muita raiva, mas eu não o matei. Todos ficam em silêncio, processando as confissões. Marina finalmente fala, sua voz pequena. Se não foi o papai e não foi a mamãe, quem foi? Todos se olham. A paranoia está se instalando, porque alguém está mentindo. Alguém naquela sala é um assassino. Bernardo olha para Marina. Você estava furiosa com o papai. Ele chamou sua arte de hobby, recusou financiar sua exposição. Marina recua. Eu jamais mataria alguém por causa disso. Mas você tinha medo, Bernardo continua. Medo de ter que voltar para uma vida comum. E se Daniel convencesse todo mundo de que o papai era um impostor, você perderia tudo. Não, Marina grita. Eu não fiz nada. Quando as luzes apagaram, eu estava perto da janela, longe da árvore. Bernardo se vira para Lucas, que ainda está sentado no canto, observando tudo em silêncio. E você, Lucas? Você estava perto da árvore durante o jantar. Lucas levanta o olhar, seus olhos arregalados. Eu não fiz nada. Você ouviu a discussão dos nossos pais mais cedo. Você sabia que eles iam se divorciar. Você tinha medo de perder tudo. Lucas balança a cabeça. Eu não matei ninguém. Mas sua voz não é convincente. Há algo em seus olhos. Algo que Bernardo percebe, mas não consegue identificar completamente. Arthur se aproxima de Lucas. Filho, olhe para mim. Você fez alguma coisa quando as luzes apagaram? Lucas olha para o pai. E por um momento parece que ele vai dizer algo. Mas então ele fecha os olhos e balança a cabeça. Não, eu não fiz nada. Horas passam. A tempestade continua lá fora. O corpo de Daniel permanece no chão, agora coberto com um lençol que Marina trouxe, manchas de sangue seipando através do tecido. Eles decidem esperar até amanhã. Quando a tempestade passar, vão chamar a polícia. E a polícia vai descobrir a verdade. Mas a noite é longa, e o peso da culpa é pesado. Cada um se senta em um canto diferente da sala. Ninguém confia em ninguém. Ninguém dorme. Helena está sentada no sofá, abraçada a si mesma, chorando silenciosamente. Arthur está na poltrona, olhando para o vazio, processando tudo o que aconteceu. Marina está perto da janela, observando a neve cair lá fora. Bernardo está na mesa, ainda examinando os documentos falsos, tentando entender como tudo deu tão errado. E Lucas está no canto, os joelhos dobrados contra o peito, olhando para o corpo coberto pelo lençol. Seu rosto está pálido, suas mãos tremem. As horas passam devagar, cada minuto parecendo uma eternidade. A vela que Bernardo acendeu já queimou até a metade. A tempestade lá fora está começando a diminuir, mas ainda não o suficiente para sair. Marina quebra o silêncio. Nós não podemos continuar assim. Um de nós matou aquele homem, e até a polícia chegar precisamos saber quem foi. Não adianta, Arthur diz cansado. Ninguém vai confessar. Então vamos revisar os fatos, Bernardo diz, voltando ao modo advogado. Quando as luzes apagaram, onde cada um estava? Helena responde primeiro. Eu estava perto do sofá, do lado oposto da sala. Arthur, eu estava perto da lareira. Marina, eu estava perto da janela. Bernardo, eu estava indo em direção à mesa para pegar mais vinho. Todos olham para Lucas. Lucas? Bernardo pergunta. Onde você estava? Lucas não responde imediatamente. Ele está olhando para o chão, seus dedos entrelaçados nervosamente. Lucas, Arthur repete mais firme. Onde você estava quando as luzes apagaram? Lucas começa, sua voz quase inaudível.
Eu estava perto da árvore. A sala fica em silêncio. Perto da árvore, Bernardo repete lentamente. Perto o suficiente para alcançar o ornamento? Lucas não responde. Marina se aproxima do irmão. Lucas, o que você fez? E então, como uma represa se rompendo, Lucas começa a chorar. Não é um choro comum, é um choro de desespero, de culpa, de medo que foi segurado por horas demais. Eu não queria, ele soluça. Eu não queria fazer isso. Todos param congelados. Bernardo se vira lentamente, a compreensão se formando em seu rosto. Lucas, o que você está dizendo? Lucas levanta o rosto, com lágrimas escorrendo livremente agora. Eu matei ele. Eu matei Daniel. Helena grita. Marina cobre a boca com as mãos. Bernardo fecha os olhos, devastado. Arthur apenas olha para o filho mais novo, a expressão impossível de ler. Por quê? Helena sussurra. Seu rosto está uma máscara de horror. Por quê, Lucas? Lucas senta no chão, as pernas cruzadas, parecendo mais criança do que nunca. Eu ouvi vocês dois discutindo mais cedo, antes do jantar. Você disse que ia destruir o papai, que ia fazer ele pagar. E o papai disse que ia deixar você sem nada. Helena balança a cabeça, lágrimas nos olhos. Lucas, isso não era... Eu fiquei com medo. Lucas continua, com as palavras saindo em torrente agora. Medo de perder tudo. A casa, o dinheiro, nossa vida. Eu sempre fui o filho que nunca causou problemas. O filho que sempre obedeceu. E eu pensei, se vocês se divorciassem, se o papai mudasse o testamento, o que ia sobrar para mim? Ele olha para os irmãos. Eu não sou como Bernardo, que tem carreira própria. Eu não sou como Marina, que pelo menos tem talento. Eu sou só Lucas, o filho invisível. Marina se ajoelha ao lado dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas, você não é invisível. Nós te amamos. Vocês nem notam quando eu entro na sala, ele diz, a voz quebrando. Vocês nunca perguntam como eu estou. E eu aceitei isso, porque pelo menos eu tinha segurança. Eu tinha um futuro garantido. Mas quando aquele homem apareceu... Arthur se aproxima devagar. Lucas, o que você fez? Lucas respira fundo, tremendo. Quando aquele homem apareceu dizendo que você era um impostor, quando vocês começaram a acreditar nele, eu percebi que até minha segurança ia me ser tirada, que nossa família ia ser destruída. Então, quando as luzes apagaram, Bernardo sussurra. Eu estava perto da árvore, Lucas confessa. Quando escureceu, algo em mim quebrou. Eu subi na cadeira, rápido. Meus dedos encontraram o ornamento. Era pesado, frio. Eu ouvi a voz de Daniel no escuro defendendo-se, dizendo que ia embora. Lucas fecha os olhos, as lágrimas continuando a cair. E eu pensei, se ele desaparecer, talvez tudo volte ao normal. Talvez vocês parem de brigar. Talvez nossa família sobreviva. Eu levantei o braço e arremessei. O silêncio que segue é devastador. Eu não sabia que ia acertar, Lucas continua. Estava tudo escuro. Mas eu pratiquei beisebol quando era criança. O papai me fez treinar por anos, lembra? Dizendo que eu precisava ser bom em alguma coisa. E eu era bom em arremessar. Muito bom. Arthur cobre o rosto com as mãos. Quando eu ouvi o som, Lucas soluça. O som dele sendo atingido, caindo. Eu soube que tinha feito algo terrível, irreversível. Mas já era tarde. Bernardo passa a mão pelo rosto tentando processar tudo. Lucas, você matou um homem inocente. Ele não era inocente, Lucas protesta, mas sua voz está fraca. Ele aceitou dinheiro para destruir nossa família. Helena se aproxima do filho e o abraça. Lucas resiste por um momento, mas depois se rende, chorando no ombro da mãe como não fazia desde criança. Isso é culpa minha, Helena diz, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu comecei tudo isso. Eu trouxe Daniel aqui. Eu plantei as sementes da dúvida. Eu destruí nossa família porque estava com medo de perder dinheiro. Arthur observa a esposa e o filho abraçados. Observa Bernardo, que está encostado na parede, processando tudo. Observa Marina, que chora silenciosamente, ajoelhada ao lado do irmão. E ele percebe algo. Algo que deveria ter percebido há muito tempo.
Ele construiu um império, acumulou uma fortuna, deu aos filhos tudo que dinheiro podia comprar, mas esqueceu de dar a eles o que realmente importava: presença, atenção, amor verdadeiro. Lucas se tornou invisível porque Arthur nunca o viu de verdade. Marina se tornou rebelde porque Arthur nunca validou seus sonhos. Bernardo se tornou distante porque Arthur só valorizava conquistas profissionais. E Helena se tornou desesperada porque Arthur a tratou como uma funcionária, não como uma parceira. Isso acabou. Arthur diz finalmente, a voz cansada, mas determinada. Tudo isso acabou. Lucas, quando a tempestade passar, nós vamos chamar a polícia. Você vai ter que enfrentar as consequências do que fez. Mas eu vou estar ao seu lado. Vou contratar os melhores advogados. Vou fazer tudo o que puder para te ajudar. Lucas levanta a cabeça, surpreso. Por quê? Depois do que eu fiz? Porque você é meu filho. Arthur responde simplesmente. E eu falhei com você. Eu falhei com todos vocês. Esse assassinato não aconteceu no escuro dessa sala. Ele começou há anos quando eu coloquei dinheiro acima de família. Quando eu escolhi trabalho em vez de presença. Quando eu me tornei um estranho na minha própria casa. Bernardo finalmente fala, sua voz grossa de emoção. Papai, você não tem culpa pelo que Lucas fez. Ele tomou essa decisão sozinho. Mas eu criei o ambiente que levou a essa decisão, Arthur insiste. Lucas estava aterrorizado de perder nossa família porque ele nunca sentiu que realmente tinha uma família. Ele tinha uma casa bonita, roupas caras, educação de elite. Mas ele não tinha a mim, não tinha a nós. A sala fica em silêncio por um longo momento. Marina finalmente se aproxima, limpando as lágrimas. Então, o que fazemos agora? Arthur olha para a filha. Agora esperamos o amanhecer. E quando o sol nascer, enfrentamos as consequências. Todos nós. Porque todos nós temos culpa nisso. Não só Lucas. Helena balança a cabeça, determinada apesar das lágrimas. Eu vou me entregar também. Vou contar à polícia que planejei tudo, que contratei Daniel, que sou tão responsável quanto Lucas por esta tragédia. Mãe, não, Marina protesta. Tenho que fazer isso, Helena diz com firmeza. Não posso deixar meu filho carregar esse peso sozinho, não depois de ter sido eu que plantei toda essa loucura. As horas restantes da noite passam em silêncio pesado. Ninguém dorme. Eles apenas sentam ali, juntos pela primeira vez em anos, esperando o amanhecer. Lucas permanece próximo ao corpo coberto de Daniel. Ele olha para o lençol manchado de sangue e sussurra repetidamente: me desculpe muito. Mas desculpas não trazem os mortos de volta. Quando a primeira luz do amanhecer finalmente aparece no horizonte, a tempestade começa a passar. A neve para de cair. As estradas começam a ficar acessíveis novamente. Bernardo pega o telefone, que agora tem sinal. Ele disca para a polícia com mãos tremendo. Alô? Preciso reportar um homicídio. Sim, na mansão dos Arantes, Rua Pinheiros, número 847. A vítima é um homem identificado como Daniel. Não sei o sobrenome dele. Sim, vamos esperar aqui. Não, o responsável não vai fugir. É meu irmão mais novo. A ligação termina. Agora é só esperar. Enquanto esperam a polícia chegar, Arthur se senta ao lado de Lucas no sofá. Pela primeira vez em anos, ele realmente olha para o filho caçula. Vê o rosto pálido, os olhos inchados, as mãos tremendo. Não importa o que aconteça, eu vou estar aqui quando você sair. Vou reconstruir nossa família, do jeito certo dessa vez. Lucas olha para o pai através das lágrimas. Como? Depois de tudo isso? Porque família não é sobre ser perfeito. É sobre perdoar. É sobre estar presente nos piores momentos. Helena se aproxima e segura a mão do filho. Eu causei isso. Eu vou passar o resto da minha vida tentando consertar. Marina e Bernardo também se aproximam. Os 5 ficam ali, juntos, formando um círculo quebrado, mas ainda conectado. A gente passou anos nessa casa vivendo vidas separadas, Marina diz. E só agora, quando tudo desmoronou,
A gente finalmente está junto de verdade. O som de sirenes começa a ecoar ao longe. Lucas se levanta. Eu vou me entregar. Vou contar tudo. Não vou mentir. Arthur coloca uma mão no ombro do filho. Eu vou com você. Nós todos vamos, Helena acrescenta. Quando a polícia chega, Lucas abre a porta antes que eles toquem a campainha. Eu sou Lucas Arantes. Eu matei Daniel. Foi no escuro durante um apagão. Eu peguei um ornamento de cristal da árvore de Natal e arremessei contra ele. Acertei o pescoço dele. Foi intencional. Os policiais algemam Lucas. Helena se aproxima. Eu também preciso confessar. Eu contratei a vítima para chantagear meu marido. Eu trouxe esse homem para nossa casa. Sou responsável. Senhora vai precisar vir à delegacia para depor, mas não está sendo presa agora. Só o jovem. Lucas é levado para a viatura. Antes de entrar, ele olha para trás uma última vez. Lucas sorri fracamente. Depois entra na viatura. O carro parte, desaparecendo na estrada coberta de neve. Arthur, Helena, Bernardo e Marina ficam parados na entrada da mansão. O que fazemos agora? Marina pergunta. Arthur olha para os filhos que restaram, para a esposa, para a família quebrada. Agora nós aprendemos a ser uma família de verdade, não uma família perfeita, mas uma família real. Eles entram de volta na mansão. A árvore de Natal ainda está de pé, mas o topo está vazio. O tapete ainda tem manchas de sangue. Arthur se senta à cabeceira da mesa. Vocês querem saber a verdade? Daniel estava certo sobre uma coisa. Eu tenho segredos. Não sobre minha identidade, mas sobre como construí essa fortuna. Fiz coisas questionáveis. Pisei em pessoas para chegar ao topo. Marina se senta ao lado dele. Papai, você está dizendo que é um criminoso? Estou dizendo que não sou o homem que vocês pensam. Não um impostor, mas também não um santo. Helena fecha os olhos. Então Daniel estava certo. Você não é quem diz ser. Você criou uma persona. Bernardo cruza os braços. E agora? Agora proponho honestidade. Pela primeira vez, sermos completamente honestos uns com os outros. Marina respira fundo. Eu sempre odiei morar nessa mansão. Sempre me senti sufocada. Eu queria ser artista, viver em um apartamento pequeno, ser feliz de verdade. Bernardo suspira. Eu escolhi direito não porque amava, mas porque era o que o papai queria. Eu queria ser músico. Helena olha para as mãos. Eu nunca amei Arthur de verdade. Eu amei a segurança, o status, e quando percebi que ia perder isso, entrei em pânico. O silêncio é pesado, mas de alguma forma mais leve. E Lucas? Marina pergunta. Arthur pensa por um momento. Lucas diria que sempre se sentiu invisível, que seu maior medo era perder o único lugar que ele achava que tinha. Um lugar nessa família. As lágrimas voltam. Nós falhamos com ele, Helena sussurra. Sim, Arthur concorda. Falhamos, mas ainda podemos consertar. Quando ele sair, vamos estar aqui. E vamos construir algo real. Do lado de fora, o sol nasceu completamente. A neve cobre tudo em branco puro. Mas dentro da mansão, as manchas de sangue ainda estão no tapete. O ornamento assassino está com a polícia. E um corpo está no necrotério. Algumas coisas não podem ser limpas. Alguns erros não podem ser desfeitos. Mas talvez eles possam ser aprendidos. 6 meses depois. A mansão está vazia. Arthur vendeu a propriedade. Não conseguia mais morar lá depois do que aconteceu. Cada cômodo tinha memórias de sangue, mentiras e uma família que desmoronou. Ele comprou uma casa menor, mais aconchegante, sem salas vazias e ecos de fracasso. Lucas foi condenado a 12 anos de prisão por homicídio culposo. O júri levou em consideração sua idade, sua falta de antecedentes criminais e o contexto emocional extremo. Poderia ter sido pior. Poderia ter sido homicídio doloso e 20 anos. Helena pegou 3 anos por conspiração e obstrução de justiça. Ela está em uma prisão feminina, cumprindo sua sentença com dignidade. Ela e Arthur se divorciaram, mas de forma amigável. Ela recebeu uma quantia justa,
Não metade da fortuna, mas o suficiente para recomeçar quando sair. Marina largou a faculdade de artes. Ela agora trabalha como voluntária em um abrigo para jovens em situação de risco. Ela diz que finalmente encontrou um propósito. Ela visita Lucas toda semana. Bernardo largou o escritório de advocacia. Ele comprou uma guitarra velha e está tocando em bares pequenos nas noites de sexta-feira. Não ganha muito dinheiro, mas pela primeira vez na vida ele está sorrindo de verdade. Arthur reduziu drasticamente seus negócios. Ele manteve apenas o suficiente para viver confortavelmente e doou o resto para instituições de caridade, incluindo uma fundação em nome de Daniel para ajudar atores em dificuldade financeira. A filha de Daniel, que tem 7 anos e leucemia, recebeu todos os custos do tratamento pagos pela família Arantes. Arthur foi pessoalmente visitar a mãe dela e pediu desculpas. Ela não o perdoou e ele não esperava que o fizesse. Toda segunda-feira, Arthur dirige 3 horas até a prisão onde Lucas está. Eles sentam separados por um vidro grosso e conversam pelo telefone. Conversas reais, sobre sentimentos, medos, arrependimentos. Como você está, filho? Estou lidando. A terapia está ajudando. Eu finalmente estou entendendo por que fiz o que fiz. Não é desculpa, mas pelo menos agora eu entendo. Entender já é um começo. Pai? Sim? Você realmente vai estar aqui quando eu sair? Daqui a 12 anos? Arthur sorri, lágrimas nos olhos. Eu vou estar aqui toda segunda-feira pelos próximos 12 anos. E quando você sair, vou estar na porta te esperando. Isso é uma promessa. Lucas sorri de volta, um sorriso genuíno. Pela primeira vez em sua vida, ele sente que é visto, realmente visto. Obrigado, pai, por tudo. Não, obrigado a você. Por quê? Por me mostrar quem eu realmente era. Um homem que construiu um império, mas perdeu sua família. Agora estou reconstruindo, do jeito certo. Quando a visita termina e Arthur sai da prisão, ele olha para o céu azul. É um dia bonito. Não tem neve, não tem tempestade. Ele entra no carro, liga o rádio e dirige de volta para casa. Para a casa pequena onde Marina está esperando com o jantar pronto. Onde Bernardo vai chegar depois do trabalho com sua guitarra nas costas. Onde há fotos de Lucas na parede, não escondidas, mas exibidas com orgulho. Uma família quebrada, imperfeita, manchada por tragédia, mas finalmente pela primeira vez real. Às vezes, precisamos perder para entender o que realmente importa. Lucas não se tornou um assassino no escuro daquela noite de Natal. Ele se tornou um assassino em anos de invisibilidade, em jantares onde ninguém perguntava como ele estava, em abraços que nunca aconteceram. Dinheiro constrói mansões, mas não constrói lares. Sucesso traz admiração, mas não traz amor verdadeiro. Não espere uma tragédia para enxergar as pessoas que você ama. Não espere perder tudo para valorizar o que tem. Porque no final a única coisa que realmente importa é: você estava presente? Você amou de verdade? Uma família imperfeita e presente vale mais do que uma família perfeita e ausente. Essa é a lição que os Arantes aprenderam tarde demais. Deixe um comentário aqui embaixo contando o que você achou dessa história. Curte o vídeo se você ficou até o final e se inscreve no canal para mais histórias como essa.